Pronto. Bom dia, gente. Bom dia, discentes, docentes, colegas do PPGA. Nós estamos aqui, então, nessa sessão, né, nessa última sessão do semestre do Seminário de Antropologia, fazendo o lançamento, então, do livro que se chama, da coletânea, que se chama Etnografando na Pandemia, tá? Então, vou passar a palavra, então, para a Párid, nosso colega, depois para Guilhermo, e no fim eu falo, porque eu sou a terceira organizadora, temos 3 organizadores do livro, e depois eu vou passar a palavra para cada um dos nossos colaboradores que estão aqui presentes. São todos, é uma produção prata da casa, inteiramente do programa, com estratégias, né, para enfrentamento das pesquisas na pandemia. Então, passo a palavra para a Párid, para contar um pouco, né, Párid, da ideia e como é que foi essa possibilidade da gente fazer esse livro. Sim, bom dia a todos. E, antes de tudo, assim, quando se pensa num trabalho como esse, um agradecimento especial tem que ser dirigido ao corpo docente, né, do PPGA, que, além de ter escrito os trabalhos contidos no volume coletivo, né, que agora iremos apresentar ao longo dessa conversa, mas também gerou o interesse para que se fizesse esse esforço, né? E foi muito interessante porque surgiu a partir de um momento de troca como esse, de discussão do seminário, né, do andamento das pesquisas individuais dos discentes do PPGA, e frente a apresentações de soluções inovadoras e densas, né, de reflexões e de estratégias para repensar o que fosse, né, fazer trabalho de campo no momento pandêmico, incentivou essa possibilidade de dar uma visibilidade a essas reflexões que estavam, naquele momento, absolutamente urgentes, porque chegadas, de certa forma, mais ou menos repentinamente, né, num trabalho em andamento, né, às vezes um pouco mais avançado, outras vezes um pouco mais incipiente, mas essa vivacidade de propostas promovidas pelos discentes do PPGA para solucionar os desafios, os dilemas que a pandemia não estava trazendo no fazer etnográfico, no fazer antropológico, estimulou uma conversa entre eu e os exímios colegas Fátima e Guilhermo sobre como a gente poderia dar visibilidade, né, a esse trabalho que estava sendo realizado pelos discentes. E a gente pensou, pô, tem essa possibilidade, né, de juntar esses trabalhos num formato academicamente clássico, com todas as aspas relativas a isso, de uma coletânea. Eu sou um dos organizadores de uma série editorial editada pela Universidade de Pádua, a qual gentilmente aceitou de incluir nessa série esse volume, né, mesmo sendo fora do Brasil, aceitam que a gente publicasse em português, né? Isso é uma coisa interessante de se pensar numa dimensão também de trocas, né, de trocas que perpassam fronteiras, não só nacionais, mas muitas vezes fronteiras também acadêmicas, fronteiras intelectuais. A gente sabe que as discussões transnacionais muitas vezes têm essa limitação devido à linguagem que a gente usa, a língua na qual a gente escreve, mas nessa direção a gente teve a generosidade também da editora da Universidade de Pádua, né, a Cleo, que gentilmente disponibilizou para nós a possibilidade de incluir nessa série editorial o nosso esforço coletivo. E a coisa mais interessante de tudo é que esse volume é baixável de graça, como se diz, open source, né? Não sei se é open source, enfim, acesso livre, né? Dá para baixar em PDF, e eu vou colocar o link
aqui, não sei se depois será visível na gravação, mas eu acho que vale a pena tentar, porque a ideia é que a gente circule essas discussões. A gente sabe que a pandemia foi um momento desafiador para todo mundo, não só para os acadêmicos, não só para os antropólogos, não só para os cientistas sociais, não só para os estudantes, não só para os docentes, foi desafiador para todo mundo. E tem muitos elementos que surgem na coletânea, nos textos que compõem a coletânea, que podem ser muito interessantes para a gente refletir não somente sobre o fazer etnográfico, né, e as diferentes estratégias que podem ser implementadas, né, para manter nossas modalidades de relações com nossos amigos, companheiros e interlocutores em campo, mas, de forma mais geral, para repensar o Estatuto do Conhecimento de forma geral, num momento tão desafiador como esse momento pandêmico, que a gente sabe ser perpassado para diferentes movimentos, inclusive de contestação da legitimidade dos saberes acadêmicos, dos saberes, com todas as aspas do caso, né, científicos. E aí é muito interessante pensar como o trabalho dos discentes, eles nos traz reflexões que nessa direção certamente vão para além do estrito campo das reflexões etnográficas ou antropológicas, mas conseguem realmente estimular uma reflexão que certamente pode enriquecer as discussões, e repito, não somente no âmbito do mundo lusófono, mas espera-se que o esforço também da editora de publicar isso, né, em outro país, nos permita abrir diálogos e fazer que essas propostas, essas reflexões, esses fazeres etnográficos contidos e apresentados egregiamente nos livros, possam também chegar em outros países e produzir novos diálogos, novas discussões, novos encontros, e dessa forma tornar cada vez mais rica, cada vez mais plural também a nossa própria querida disciplina da antropologia. Com isso, eu me interrompo e passo a palavra para o Guilhermo, né, que juntamente comigo e a Fátima, outro organizador do volume. Obrigado, Parit. Em primeiro lugar, eu agradeço publicamente a oportunidade de fazer esse trabalho com Parit e Fátima. Obrigado pela parceria. Obrigado aos estudantes que dispuseram a colaborar. A gente falou isso na apresentação do livro, que há algo de muito corajoso e muito generoso da parte de vocês, de quererem compartilhar com pessoas que a gente não conhece, que são leitores potenciais, sobre as peripécias e os desafios de fazer pesquisa antropológica no meio de uma pandemia. Fazer pesquisa nunca foi fácil, fazer ciência nunca foi fácil, ciência sem aspas, fazer ciência sem aspas, nunca foi fácil, fazer antropologia e pesquisa antropológica sem aspas, continua sendo uma tarefa desafiadora, em condições normais, fica mais complicado no meio de uma pandemia e no meio das tensões que a gente vive nesse momento. Então, repito, há muito de corajoso e de generoso da parte das pessoas que se dispuseram a participar desse trabalho. Não é um trabalho fácil, mas eu acho que vale a pena. Não é fácil, porque você precisa coordenar visões e afinar a orquestra para que, no final, resulte uma coletânea. E, ao mesmo tempo, que a coletânea se beneficie das virtudes da heterogeneidade dessas visões. Eu acho que a gente cumpriu com esse trabalho, e em nome
da ciência, assim aspas, e da heterogeneidade e das diferentes maneiras como cada um de nós concebe e se vira fazendo a ciência que a antropologia é, creio que nós cumprimos com o nosso trabalho. Então, parabéns e obrigado. Certo, Pare de Guilherme. Bom, eu, como terceira organizadora, Pare de Guilherme ficaram mais à frente, eu dando apoio também. Só queria acrescentar que foi bacana, porque foi naquele contexto de muita angústia, né, daqueles seminários virtuais que fizemos, que, aliás, foi um sucesso. O PPGA, né, fez ao longo de abril a agosto, de maio a agosto de 2020, e aí disso, né, de partilhar essas dificuldades, as perplexidades naquele momento, a gente tira um produto muito interessante, muito instigante, realmente. Bom, eu vou passar, então, para os nossos colaboradores, os autores do livro. Vou passar aqui a ordem da apresentação, vai ser a ordem onde eles estão localizados no sumário, tá? Começando, então, com Ana. Vocês fiquem à vontade para vocês falarem que vocês... Né, não é uma apresentação do texto, mas alguns comentários e uma impressão para nós, tá bom? Para ir para os colegas que estão aqui assistindo. Ana, passo a palavra para você. Bom, né, começar falando bom dia para todos e todas, agradecer a provocação e o incentivo e a oportunidade do PPGA e dos coordenadores, né, para fazer pensar, né, e escrever um pouco sobre como é que está sendo essa experiência, né, do fazer etnográfico nesse momento em que todos fomos surpreendidos, né, e tendo que repensar, principalmente aqueles que já estavam, né, e aqueles que estavam começando a fazer a pesquisa, e poder pensar, né, e contribuir como fazer pesquisa nesse momento, né. O texto que eu trouxe para compor o livro, o título dele é Entre a Rua e a Casa, notas sobre o fazer etnográfico e uma escrita enlutada, no qual eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência no fazer etnográfico, que vai colocar em xeque, né, tanto discussões acerca das questões teórico-metodológicas do fazer etnográfico na rua e de rua, também sobre, né, esse boom que houve sobre as pesquisas virtuais, desde o trabalho de campo, a questão da escrita, né, como é também não só ir a campo, né, e fazer pesquisa nesse momento, mas também como é que esse momento de análise e escrita em um período em que é marcado pelo luto, né, diante, enfim, do número de mortes, né, o luto social, mas também o luto pessoal, né, de várias pessoas que tiveram essa dor nesse momento, e também o luto diante de perdas, né, de alguns interlocutores na pesquisa. Então, é mais ou menos isso, né, é uma discussão que vai desde de como fazer a pesquisa, né, esse deslocamento entre pesquisa na rua, pesquisa virtual, apontando os limites, as restrições, as possibilidades, os riscos, as persistências, por aí. Obrigada, Ana. Vamos passar, então, para a Anne. Anne está aí ou caiu aqui? Eu acho que a Anne saiu, né? Então, vamos passar para João Caetano. Depois, Anne, quando retornar, alguém dá o lugar para ela. João. Bom dia, professora Fátima. Bom dia aos demais professores e colegas. Gostaria de começar agradecendo também publicamente a essa oportunidade de publicação, né, de reflexão e publicação. Gostaria de agradecer também aos professores e organizadores da Universidade de Pádua, por onde o livro sai. E para mim foi especialmente interessante ter a oportunidade de, antes de concluir a dissertação que eu vinha trabalhando pelo programa, incluir essa etapa da reflexão, né, que se impôs a todos nós, ao longo desse trabalho de escrita da dissertação. Então, foi uma reflexão que, de algum modo, antecipou discussões que fizeram parte também do meu trabalho final do mestrado.
O meu texto, ele aborda treinos de capoeira que se deram pelo Zoom. Antes se davam presencialmente e se deram pelo Zoom, envolvendo atores de diversos países. Então, a discussão da transnacionalização também acaba fazendo parte desse meu trabalho, a partir dessa nova condição, né, de treinos que se dão de forma online. É basicamente isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e desejar bom dia, bom final de semana a todos. Certo, João, obrigada. Bom, agora é Lucas, né? Lucas Moreira e depois a Luciana, porque a Luciana estava fora da ordem. Pode falar, Lucas. Olá, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar os professores Guilherme, Fátima e Paride pela iniciativa. Foi bastante estimulante para mim. E me faz muito pensar sobre o próprio exercício do que é produzir durante a pandemia. Eu estou fazendo uma tese também, e ela vira quase que um cotidiano, assim, junto com as coisas da casa, com a vida doméstica, e essa coisa é bastante repetitiva. Então, essas coisas diferentes que aparecem acabam se transformando também num alívio e numa forma de viajar para o mundo lá de fora, estando aqui dentro. Então, foi bem interessante. Acho que foi muito importante também, interessante ver como é que se deu os processos de revisão de vocês, então como é que o texto ia e voltava, e isso ia produzindo transformações necessárias no texto para que ele vá se estruturando. Então, de alguma forma, eu aprendi muito também com esse processo. E aí, é isso, o texto que eu escrevi chama Maromba de Rua e Zapinografia, descrevendo tramas da socialização masculina, e no texto eu abordo de maneira rápida 3 aspectos, eu não vou me centrar muito neles, mas assim, eu já estava escrevendo sobre o WhatsApp, e na etnografia que eu faço com um grupo de homens, esse grupo também tem um grupo de WhatsApp, e eu me restringia a basicamente pensar a comensalidade da pornografia no espaço do WhatsApp. E aí, quando eu fui para fazer esse texto, eu comecei a pensar 2 elementos assim mais, digamos, metodológicos mesmo, que seria quais os recursos necessários para fazer uma etnografia num grupo de Zap, e eu dei a isso o nome de Zapinografia. E, por outro lado, que aspectos metodológicos emergiram nesse processo para pensar o próprio mundo dos homens, que é um dos meus temas de pesquisa. Então, é isso, agradecer a oportunidade e seguir aprendendo sempre. Obrigado. Obrigada, Lucas. Luciana, desculpa, mas a ordem não é totalmente alfabética, não, é porque a gente tem as 3 partes. Então, estou seguindo aqui o sumário, então, depois de Lucas, nós temos Thalita. Thalita está aí? Thalita está aqui conosco? Estou aqui, sim, pronto. Isso. Então, desculpa, é porque o livro, só aproveitando, para depois a gente pode até explicar aqui as 3 sessões do livro. Mas então siga, Thalita, por favor. Gente, bom dia a todos. Faço das palavras de Lucas as minhas. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de participar desse trabalho e parabenizar a iniciativa, porque eu acho que um aspecto que marcou bastante essa produção foi esse clima de colaboração entre os colegas, entre os professores e os alunos. Assim, eu achei que foi muito interessante, né? E queria compartilhar, assim, que foi uma experiência muito desafiadora, porque foi a primeira vez que a gente se depara com uma pandemia nessa proporção, nessas circunstâncias, né? Você estudar, você ajustar sua pesquisa para esse contexto foi completamente desafiador, e também o desafio de se propor a escrever, né? Sobre colocar tudo isso, organizar tudo isso, sistematizar tudo isso e colocar no papel. Para mim foi muito interessante. O capítulo que eu colaborei foi o Etnografia Online, explorando caminhos no estudo do autocuidado de homens na pandemia. Explorar um pouco como esses homens veem a si mesmo como homens e como isso impacta no autocuidado deles, pensando isso no território da estratégia de saúde da família. E aí convido a vocês interessados no tema das masculinidades, da parte da saúde e da saúde pública para darem uma olhada, né? Isso, acho que é só. Obrigada. Certo, Thalita. Deixa eu aproveitar. A última pessoa, Tainá, está aí? Antes de Tainá, por favor.
Tainá está aí? Alguém? Acho que não, né? Porque essas pessoas que falaram, quer dizer, fazem parte o livro é dividido em 3 partes, né? É uma repartição metodológica, justamente as pessoas que falaram, né? Os colaboradores dessa primeira parte estão situados nisso que a gente nomeou de transitando entre os campos online e offline. São as pesquisas que justamente vão fazer essas reorientações para o campo online, mas mantendo a sua vinculação ao campo offline, né? Então, com isso, a gente finaliza os colaboradores que estão aqui da primeira parte. Vamos passar, então, para a parte 2. Licença, Fátima. A Anne mandou uma mensagem no WhatsApp. A Anne mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que ela está com bastante problema com o Wi-Fi. Então, que é para seguir e pedir para ver. Tá, se ela conseguir entrar em algum momento, né, e aí ela fala. Vamos, então, passar para a parte 2. Cadê a parte 2? Eu estou aqui tentando... Não, na verdade, é 2 partes. A parte 2 está aqui. Parte 2 é imponderáveis e redefinições da pesquisa a partir do mundo online. Tá? Então, nós temos o João Vitor, né? João é o primeiro dessa segunda parte, seguido da Luciana, tá? Então, só para vocês ficarem atentos. João estava aqui, não estava? Acho que deve ter caído. Não está aí, não? Se não está, Luciana, então pode seguir, por favor. Olá, bom dia. Eu participei desse trabalho coletivo e foi realmente muito importante para a própria construção da tese, em que o alvo, é o objeto da escrita, da minha contribuição. Então, nessa reta final de produção de uma escrita de tese, me deparar num contexto predatório, que é assim que eu chamo esse contexto de pandemia, em que fui afetada por diversos motivos e por diversas situações, tive que remodelar minha escrita através desse distanciamento do campo. Então, o campo, propriamente dito, é repensado enquanto algo mais amplo do que propriamente a presença física do pesquisador, e esse aspecto de gabinete, vamos dizer assim, é atualizado para que o estudo dos materiais, não só aquilo que eu vou estudar dentro do contexto Pancararé, dentro do contexto da ciência indígena, da ciência do Amaro, o instrumental tecnológico passa, então, a ser objeto analítico. Então, a etnografia visual que foi feita em 2018 e 2019 toma a cena e vai ser tratada como a própria metodologia, algo que era um registro somente para consulta. Então, esse é um trabalho que foi nomeado entre a Autoridade da Escrita e a Cosmopolítica, organizando dados em tempos predatórios, em que esses recursos que até então eram minimizados na pesquisa, num contexto pandêmico, se tornam os protagonistas para a produção de dados. Então, é isso. Eu convoco, vamos dizer assim, se esse é o verbo para ser utilizado, a consumir todos os textos que vão permitir uma ampliação até mesmo dos recursos que estão disponíveis para pesquisas em tempos pandêmicos, já que pelo curso da história não será resolvido por tão cedo. Então, a minha contribuição é como pensar, então, instrumentais metodológicos outros em contextos em que a gente não pode mais retornar a campo. E trabalhando com a temática do religioso, com a temática da vida dos objetos, da biografia, então, das materialidades. É isso, eu quero agradecer profundamente a oportunidade de estar dentro deste contexto bibliográfico, e que ele foi fundamental para acelerar a escrita da tese, já que a participação dos editores foi fundamental para a modelagem dessa escrita final. É isso, muito obrigada.
Obrigada, Luciana. Bom, e finalizando essa parte 2 é Mossi. Nós temos o trabalho de Mossi. Mossi, você está por aí? Eu estou sim, bom dia. Certo, bom dia, querido. Pode? Tem a palavra. Sim, a pandemia comigo me desanimou, né? Eu não tinha vontade de escrever, né? E foi nesse momento que surgiu essa proposta de participar da coletânea. Aí eu falei, nossa, eu não estava conseguindo dar continuidade à minha dissertação e surgiu outra oportunidade. No início eu não estava querendo participar, mas depois eu tomei a iniciativa e eu percebi que a participação nessa coletânea me ajudou muito, né, a encontrar uma saída para a minha dissertação. Mudou um pouquinho o rumo, no sentido de que eu aproveitei para conhecer a vida dos jovens do Sarau da Onça através das poesias, dos poemas que eles escreveram. Então, a minha pesquisa, em vez de chegar e entrevistar esses jovens, por causa da pandemia eu não consegui fazer, agora eu parti dos poemas para chegar até eles. Então, através dos poemas, eu fui conhecendo a vida deles, dizendo que por que você escreveu tal poema aqui? O que motivou você a escrever esse poema? E falando, eu descobri, né, no tema, o título do meu texto é Das Performances dos Saraus aos Performances da Escrita, conhecendo a vida escondida dos jovens poetas por meio dos textos literários. Consegui conhecer a vida desses jovens que, na maior parte, escreveram as próprias experiências através dos poemas. Encontrei dificuldades, sobretudo quando eu toquei a questão religiosa, porque, sendo padre, eu fui perguntando por que você saiu do catolicismo para as religiões de matriz africana. Aí a coisa ficou meio brava. No início eu pensava que eu vim criticar a opção, eu vim criticar a saída deles. Mas depois eu usei a plataforma Zoom, Google Meet, mas depois na nossa conversa eles chegaram a perceber que não, eu não vim para criticar, para julgar eles, mas que o meu trabalho é descobrir as motivações como um fator social. Então, a coletânea me ajudou e estou feliz de ter participado a esse momento muito importante da fase da minha dissertação. Obrigado pela iniciativa. Obrigada, Mossi. Bom, e aí com isso a gente chega na parte 3 do livro, que se chama Mudanças de Rumo, Contornando as Dificuldades do Mundo Offline, né? Nós temos aqui a primeira contribuição é da Lídia, mas eu acho que a Lídia não está aqui conosco. Seguindo, então, o Lucas Barreto. Lucas está aí, né, Lucas? Sim. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu deixei por escrito aqui, mas eu vou reforçar, né? Já que tem um tempinho para a palavra. Queria mesmo agradecer pela oportunidade, parabenizar Fátima, Paris, Guilherme e todos os colegas que se esforçaram para produzir esses textos, né? Quando a gente se deparou com essa nova realidade. No meu caso, eu já tinha finalizado a parte do campo, a etapa de campo, acho que eu já tinha, inclusive, defendido a minha dissertação, mas foi uma boa oportunidade para revisar o conteúdo. Eu entrei em contato com alguns feirantes, meu campo, um trabalho de campo feito na Feira de São Joaquim, e a Feira de São Joaquim tem uma realidade diferenciada, porque tem uma grande frequência, sempre está muito cheia, então tinha essa complicação, não fechou, talvez tenha fechado por muito pouco tempo, alguns dias na primeira semana de determinações oficiais, mas, em geral, estava aberto.
foi uma oportunidade de retornar a campo, conversar com os feirantes. Só vou destacar alguns pontos aqui, né? Falei um pouco sobre isso, já como a pandemia afetou as pesquisas de campo, as defesas e o nosso cotidiano de modo geral. A relevância de publicar, para nós, né, é, sem dúvida, um grande impulso, publicar uma coletânea de alcance internacional, uma articulação que certamente precisou de muitos esforços, e também para o programa de pós, é importante ter uma coletânea com os discentes da casa. Além disso, o fato de ter esse material disponibilizado gratuitamente na internet, né? Isso é bastante importante. Então, essas são minhas considerações. Queria mais agradecer. Obrigado a todos. Obrigada, Lucas. Então, a gente segue com Vanessa. Tá aí, né? Vanessa Moraes? Oi, professora. Pode falar, Vanessa. Então, bom dia, gente. Eu queria também, como os colegas, agradecer a oportunidade de poder participar, né, dessa contribuição. Eu, particularmente, para mim, essa coletânea vai ser muito importante agora no doutorado, porque boa parte da minha pesquisa é uma reflexão sobre fazer antropologia durante o período da pandemia. Então, eu agradeço também, porque isso já vai ser uma contribuição para o estudo que eu estou desenvolvendo agora. O meu capítulo, ele é referente ao fato de que eu estava estudando no mestrado o processo de revitalização linguística do povo Quiriri, e algo central nisso é o ritual e principalmente como eles estão cantando as músicas, né? Então, tem grupos que cantam a música na língua deles e tem outros que não cantam. Então, para mim, era muito importante, né, estar no ritual. Só que, durante o mestrado, eu só consegui estar uma vez em um ritual que eles cantam na língua, em um toré que é cantado na língua, e uma vez em um toré que não é cantado na língua. E são vários torés, né? Cada grupo político tem o seu. Então, quando veio a pandemia, porque a minha ideia era fazer o último campo em julho, onde eu conseguiria assistir esses outros torés. Só que quando veio a pandemia, né, eu não pude fazer, e aí eu fiquei, meu Deus, e agora como que eu vou, né, descrever esse ritual se eu já assisti tão pouco, né? E tinha pouquíssimos registros sobre o ritual no meu diário de campo, né? Então, o que eu fiz? Eu passei a assistir documentários em que existiam vários torés, e aí eu pude fazer até para mim uma análise comparativa. Eu assisti vídeos no YouTube que outros queridos gravaram, vi fotografias de colegas e também peguei a gravação de um colega das músicas do toré e pude fazer uma boa descrição a partir disso, né? Então, o meu capítulo se chama A Necessidade Criativa do Trabalho Antropológico, escrevendo um ritual sem estar lá. Então, eu refleti mais ou menos disso, né? Como que a gente pode usar um conjunto de fontes para articular uma descrição. Você finalizou, Vanessa? Sim, é sobre isso mesmo o trabalho. Queria fazer esse panorama geral, assim, convidar as pessoas, né, a ler. Espero poder contribuir aí com outros trabalhos com isso. Muito obrigada. Certo, Vanessa. O fim aqui, o último dessa última parte é o Valdson, mas eu acho que ele não está aqui, né, Valdson? E, bom, então, finalizando, depois temos uma digressão, né, com o Párid, por favor, fale um pouquinho aqui da sua reflexão, que é o último capítulo, né, do livro. Sim, e eu quis incluir uma digressão no final do volume, porque eu acho que tem um aspecto que resultou muito interessante, né, face às dificuldades, né, que foram inclusive descritas agora e que estimularam essa reflexão, e é um aspecto que acaba sendo muito interessante quando a gente pensa o processo de produção científica, e faço a ideia de ciência sem aspas proposta por Guilherme nesse momento,
e como atividade coletiva. E aí, um pouquinho nessa digressão, eu vou descrevendo uma outra iniciativa que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, né, quando do ecloir da pandemia, que foi a transformação de uma disciplina que estava programada na grade, né, do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Bahia, do PPGA, que era Antropologias das Ciências. E face à pandemia, ao surgimento da pandemia, obviamente, para resguardar a saúde das pessoas que fazem parte da universidade, a UFBA decidiu suspender, né, as atividades, justamente, né, face ao avanço dos números e ao incremento de casos de internações, de óbitos, né, uma situação que estava se tornando cada vez mais dramática. A universidade, justamente com o intuito de preservar a saúde, né, dos membros da universidade, mas também de todas as pessoas que ao redor desses estão, né? A gente sabe que a gente não é sujeitos isolados no mundo, mas talvez a pandemia nos mostrou que existem redes que nos conectam. Então, cuidar da saúde dos discentes significa cuidar parcialmente também da saúde de seus familiares, de seus amigos, de seus vizinhos, e a mesma coisa para os docentes, né? Então, assim, eu acho que a postura da universidade, eu quero registrar aqui, foi absolutamente necessária, fundamental, admirável, corajosa, né? Mas essa repito, minha opinião pessoal, mas eu quero deixar registrado. Todavia, esse momento de suspensão fez surgir uma dinâmica absolutamente interessante e pela qual eu senti a vontade de deixar essa registrada numa digressão ao volume. Porque os participantes dessa disciplina de Antropologia da Ciência, maioritariamente do PPGA, mas também de outros programas de pós-graduação da UFBA, e que tinham se matriculado nessa disciplina, resolveram propor aqui a mim, enfim, que estava dando essa disciplina, de continuar nossos encontros, porque um dos aspectos que surgiu de forma muito evidente logo no começo da pandemia era a importância da gente começar a entender o que as diferentes ciências estavam dizendo sobre a pandemia e de que forma a pandemia entrava nessa ciência. Proposta, né, da nossa disciplina, elaborada antes do surgimento da pandemia. Todavia, a gente refletindo também sobre de que forma a pandemia veio dentro do nosso grupo e transformou o que era, né, entre aspas, uma clássica disciplina baseada em conteúdos, em discussões de cunho acadêmico, mas a gente fazer realmente um mapeamento do que estava acontecendo no mundo científico em diferentes âmbitos disciplinares, face a esse momento, né, tão dramático e tão inesperado que a gente se encontrou a enfrentar. E foi muito interessante, porque ao longo dos meses, a gente teve a oportunidade de apresentar uma parte, né, de nossas reflexões no Congresso Virtual da UFBA. Ainda está disponibilizado no YouTube, né, é só procurar Congresso Virtual da UFBA, né, de 2020, desculpa. E aí, depois a gente teve uma outra oportunidade, né, também num outro Congresso Virtual da UFBA, de apresentar, só procurar, né, Congresso Virtual da UFBA 2021, e aí eu queria agradecer a generosidade das pessoas que participaram nesse momento, né, pessoas, alguns discentes do PPGA e de outros programas, mas de forma também interessante, a gente está, e aqui lanço um pouco de self-marketing, a gente conseguiu juntar, né, diferentes trabalhos sobre esse tema, produzidos, né, para os membros desse coletivo, que foi pensando ao longo desses meses sobre todos esses temas, e a gente espera, em breve,
produzir uma outra coletânea, né, juntando esses trabalhos e prontamente, assim que a gente finalizar esse novo trabalho, a gente irá divulgar e será sempre um trabalho de acesso livre, porque um dos aspectos que se torna cada vez mais importante e que foi remarcado por várias das pessoas que me anteciparam e que apresentaram suas contribuições a essa obra coletiva, essa ideia que a produção acadêmica ela não pode ficar na academia, ela tem que circular, ela tem que ser disponibilizadas cada vez mais, não só dentro dos circuitos acadêmicos, não só dentro do âmbito dos especialistas, mas ela tem que ter cada vez mais essa característica de ser, de chegar para fora, chegar no debate público. E eu acho que a possibilidade que a gente teve de construir um livro, fruto de múltiplas mãos, né, como foi remarcado, foi um trabalho coletivo, foi um trabalho que envolveu trocas de pontos de vista, de ideias, e por que não dizer, também, assim, opiniões diferentes, né, sobre determinados aspectos, né, dos conteúdos do próprio volume como um todo, ou dos símbolos capítulos, enfim, justamente o que a gente fala que é diálogo, né, o que é um dos aspectos característicos, né, não só da antropologia, mas de nós enquanto espécie, né, assim, essa capacidade de construir diálogos com nossos conspecíficos e, portanto, né, buscar uma síntese, né, social e coletiva, né, de nossas ideias. E nessa direção, eu acho que a possibilidade de ter livros que circulam de forma gratuita na internet é uma necessidade cada vez mais urgente, como eu dizia, por um lado, por uma maior circulação nos contextos especializados, acadêmicos, e, enfim, mas também como resposta às demandas que a sociedade põe à academia como um todo e a nós como cientistas sociais, sobretudo, em momentos nos quais a gente passa por grandes desafios que não são somente sanitários, mas são desafios que nos forçam a repensar o que a gente entende como viver social, como coletividade. E, por outro lado, e aqui com isso eu termino, né, para não roubar muito tempo, mas eu acho que produzir esse tipo de obras coletivas e de tão alta sofisticação reflexiva e frutos de um esforço de diálogo, como eu mencionava anteriormente, talvez seja a melhor resposta que a gente pode dar a todos os que gastam energias para desmoralizar o mundo acadêmico, desmoralizar o saber científico, na propagação de fake news, de teorias fantasiosas e desmoralizando, né, dessa forma, a importância de uma postura dialógica capaz de refletir sobre os desafios da contemporaneidade em suas pluralidades, em suas multiplicidades e com aquele traço de humildade e de capacidade reflexiva, desculpa, eu usei muitas vezes a palavra reflexiva, mas não estou encontrando um sinônimo, porque estou um pouco emocionado, mas que caracteriza o próprio fazer etnográfico e que tão admiravelmente foi descrito ao longo dos diferentes capítulos que compõem a obra e nessas breves apresentações que nos foram presenteadas pelos autores dos diferentes capítulos. Com isso, me interrompo aqui e agradeço novamente a todo mundo, fazendo o convite que foi remarcado em diferentes momentos. Baixem o livro, aproveitem, circulem e comentem, e a gente gostaria que isso se tornasse um multiplicador de
outras futuras e instigantes reflexões. Obrigada, Paride. Só lembrando, então, o livro pode ser baixado no site da editora da Universidade de Pádua. Isso, Correto, a editora Paride? é Cooperativa Livraria Editrice Università di Padova, cleup.it, www.cleup.it, e aí depois podem buscar Etnografando na Pandemia no motor de busca, dentro do site da própria editora. Aqui eu coloquei novamente o link e direto ao volume, e por favor circulem quanto mais quiserem. E resenhem, se alguém estiver interessado em fazer resenhas do livro, por favor, entre em contato comigo para... A gente está organizando aí um volume, um dossiê para sair na revista de educação da PUC. Então, resenhem o livro, que é outra prática acadêmica e científica fundamental. Excelente lembrança, Guilherme. Quer acrescentar mais alguma coisa, Guilherme? Não? Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa dos colaboradores? Porque eu vou finalizar a gravação. A gente continua aqui, mas eu finalizo a gravação. Bom, então, com isso eu vou finalizar aqui a gravação. Uma salva de palmas para os autores. Espera aí.